a carta aos Filipenses, do apóstolo Paulo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Eu vou iniciar a leitura a partir do verso de número 5. E vou finalizar a leitura no verso de número 11. Acompanhe com fé e com atenção a palavra do Senhor. Peço que você, nesse momento de exposição, continue com a sua Bíblia aberta. Tentarei, na medida do possível, fazer uma breve exposição para que saiamos daqui com uma condição de aplicar esses versos ao nosso coração e que Ele possa transformar a nossa rotina e o nosso viver. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 2, verso 5 até o verso de número 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Santo Deus, estamos diante da Tua palavra. Palavra esta que tem o poder de transformar as nossas expressões, o nosso pensar, o nosso agir, os nossos comportamentos. E é sobretudo nela que confiamos, que depositamos, ó Deus, a nossa esperança. Às vezes, por certo, nós temos desprezado a Tua palavra e esquecido de ouvir a Tua voz. Mas necessitamos nesta manhã, através da iluminação do Teu Espírito Santo, o entendimento, para que saiamos daqui entendendo a Tua palavra, compreendendo e discernindo a Tua boa, perfeita e agradável vontade. É isso que nós te pedimos e te rogamos nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um texto de apenas alguns versos, 5 deles, provavelmente, mais discutidos e debatidos teologicamente. Nós temos aqui a atenção completa da carta de Filipenses recai sobre estes versos. Por uma única razão, esses versículos parecem ser utópicos para nós, ou seja, parecem ser ilusórios. Ler é muito fácil, aplicá-los é outra ideia. Um certo comentarista sobre esses versículos, ele vai dizer o seguinte: desde o momento que eu e você nascemos, esperamos que as pessoas ao nosso redor atendam às nossas necessidades. Observe, o bebê chora até que a mãe o alimente ou troque sua fralda. A criança se comporta mal até que o pai pare de dar atenção para a filha mais velha e lhe dê atenção. Quando crescem, as crianças ou adolescentes exigem ter os mesmos privilégios que os seus irmãos ou os adultos. Os adultos, nós procuramos os melhores empregos, bem mais pagos, as casas mais confortáveis, os carros mais prestigiados, as férias mais extravagantes. E estamos dispostos a trabalhar duro para isso. Certamente trabalhar muito por estas coisas, que são coisas boas. O que começa com um instinto de sobrevivência, rapidamente se torna uma expressão da nossa natureza caída. Mas para as pessoas que vivem em comunidade, este instinto não pode ter espaço. Este instinto não pode respirar. O instinto de dominar outros, de sujeitar outros, de buscar os próprios interesses. Muitas das normas que existem na família, na sociedade, nas leis presentes, são sempre para restringir o desejo que eu e você temos de dominar outros, de buscar os nossos próprios interesses, de nos fazer exaltados e muitas das vezes maiores. A encarnação de Jesus, nesses pequenos versos, é a antítese desse instinto humano de dominação.
Ou seja, é algo que eu e você passamos 24 horas do nosso dia pensando e fazendo, no nosso instinto de dominar, de sujeitar. Mas quando lemos esses versos, é algo utópico. Porque aqui vemos o próprio Deus, que tem o poder, como estamos estudando no livro de Gênesis, criador, sustentador, que sujeita todas as coisas, fazendo algo que nós nunca pensaríamos em fazer. Jesus considerava a sua divindade como uma oportunidade de servir e obedecer. Sua divindade não o levou a receber, mas ele deu. Nem para ser servido, mas ele serviu. Nem para dominar, mas obedecer. A parte mais difícil do Evangelho para nós, certamente não é entender o Evangelho, porque nós entendemos. Não é fazer discípulos, porque nós sabemos. Nós sabemos de muitas das coisas do Evangelho, mas a parte mais difícil é essa que Paulo está nos dizendo. É deixar de dominar e servir. E o apóstolo Paulo está encorajando os filipenses a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Isso significa que a igreja deve adotar o mesmo pensamento de Cristo. E ele começa pela frase pensamento, porque é a raiz dos nossos comportamentos. É a raiz da expressão dos nossos planos, dos nossos desejos, da nossa rotina. Aquilo que fazemos começa no nosso pensamento. A ideia é que os nossos hábitos não são mudados de um dia para a noite. Nossos hábitos mudam na maneira como nós expressamos os nossos pensamentos. E para nós que somos crentes, sabemos que constância e disciplina não é algo da natureza caída. Disciplina e constância partem da bondade e da graça do Senhor Jesus. Por isso Ele nos auxilia a mudar os nossos pensamentos. Esse é o nosso desafio nessa manhã. Avaliarmos o nosso pensamento, as nossas ações e as nossas atitudes, alinhando-os com uma única coisa. Não com os influencers, não com as nossas ideias, não com os nossos interesses, não com os nossos gostos, não com aquilo que achamos que é bom, mas com a palavra de Deus. Os nossos pensamentos só podem ser alinhados com Cristo através da palavra de Deus. Por isso, nesta manhã, nós vamos trabalhar o seguinte tema: o mesmo pensar de Cristo. O mesmo pensar de Cristo. Observe agora comigo o verso de número 5. O apóstolo Paulo, ele dá uma introdução para o que ele vai avaliar agora de algo concreto acerca da imitação. Tenham entre vocês o mesmo pensar de Cristo Jesus. Ele começa o versículo encorajando, motivando os filipenses a serem unidos, a serem humildes, não egoístas. Lembre-se que é na comunidade da fé onde nós somos treinados. Sem o serviço na igreja, sem a comunhão na igreja, nós não conseguimos exercitar os nossos dons, as nossas virtudes, a formação do nosso caráter nas demais esferas da nossa vida. Para o cristão, a semana não começa na segunda-feira, começa no domingo. É no domingo quando nós recebemos a bênção do Senhor na comunidade da fé. E dessa bênção ela flui para as demais áreas da nossa vida. A direção do Senhor, a sabedoria do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está encorajando esses irmãos a viverem com o mesmo pensamento, não apenas no algo individual, mas coletivo. A tradução que eu procurei aqui, que mais se aproxima da ideia é: pensem entre vocês da mesma forma. Pensem no coletivo. Certamente, hoje nós podemos falar sobre a falta de referência. Às vezes a nossa desculpa para não agirmos ou não pensarmos como um bom cristão, ou a nossa desculpa para estarmos seguindo pessoas que não vivem uma vida piedosa, é que nos falta exemplos. Nos falta talvez exemplos de homens e mulheres piedosos. Nos falta às vezes boa referência de uma família, de um casamento, de jovens que servem a Deus, de adolescentes que servem a Deus. Mas certamente isso não é uma desculpa. Porque quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós temos muita referência. E além disso, quando nós nos aproximamos das Escrituras, nós vemos que o nosso próprio referencial passou por essa terra. Cristo Jesus.
Então não há desculpas, às vezes, quando nós vemos falta de referencial, pois na Bíblia nós encontramos uma atitude que deve ser imitada: Cristo Jesus. E quais são essas atitudes? Você deve se perguntar ao texto. É o que o apóstolo Paulo vai começar a narrar para nós, dos versos 6 a 8 da sua Bíblia. E antes que você leia o versos 6 e 8, eu quero aqui te dar uma ideia do que o apóstolo Paulo está dizendo acerca da obra de Cristo. Ele vai começar a falar de um dos estágios de Cristo, que é o estágio de humilhação. Note que quando Cristo se encarna, há um efeito glorioso e majestoso. O próprio Deus está entrando na sua obra da criação. Só que quando ele se encarna, esta obra não está boa, não é boa. É como se o artista deixasse o seu quadro completo, magnífico no museu. E quando ele fosse visitar o museu, ele encontrasse a sua obra completamente rasgada, manchada, deturpada. Cristo está se humilhando, porque Ele está adentrando na obra da criação, mas esta obra está totalmente em lamas. Homens com coração duro, propósito deturpado, funções deturpadas. Por isso é chamado de humilhação. O Deus Santo adentra na humanidade caída. É como alguém que acabou de tomar um banho e vai adentrar num chiqueiro. Essa é a ideia do estágio de humilhação de Cristo. Acompanhe o verso 6 da sua Bíblia. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. A expressão que nos acompanha aqui, que Paulo nos diz, é que ele diz: Cristo é Deus por natureza. É uma ideia que Paulo está colocando aos filipenses, a ideia de igualdade entre Cristo, Jesus e Deus. É o Criador, o sustentador, o dono de todas as coisas. Está acontecendo algo utópico na nossa mente. Algo que nós temos muita dificuldade em cumprir. O mais forte está se despindo para servir o fraco. Algo raro. Aquele que tem a razão está segurando as suas palavras para servir. Aquele que tem os argumentos está respirando fundo para ter longanimidade. Perceba aqui a ordem de serviço. Agora no verso 7 nós temos algo novo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo. Divindade e serviço é algo que nós colocamos sempre distantes. Um Deus não pode servir. E para Paulo, quando ele escreve o verso de número 7, para os seus leitores da época, isso era algo impactante, porque ele complementa adicionando uma palavra: servo. E na nossa cabeça não encaixa a expressão de que Deus divino, servo, se encontrem. É uma expressão incompatível e que nós demoramos para compreender. Jesus se tornou escravo em sua própria natureza, ou seja, Deus e homem. É o que nós aprendemos na cristologia. É um Deus que está em serviço atuante, o Deus que serve a criatura, criando, promovendo e sustentando, mas além disso, buscando a restauração. Essa é a primeira intenção que o apóstolo Paulo tem aqui, de descrever o propósito e a função que nós tínhamos, que foi perdido, e o propósito e a função de Cristo para nos servir. Por isso, sendo homem, Cristo Jesus se torna o nosso representante, humilhando-se na obediência e na morte. Se você se perguntar, por que esses versos são tão impactantes e tão importantes? O fato é que nós precisávamos de um novo representante. Alguém que pudesse caminhar por essa terra, debaixo desse sol, debaixo dessa chuva, sem pecar. Alguém que pudesse cumprir em perfeita obediência tudo aquilo que eu e você não conseguimos cumprir. Para ser o nosso representante perfeito, tinha que ser alguém em semelhança humana. Mas por que Deus? Homem e Deus ao mesmo tempo. Porque nenhum ser humano é capaz de suportar as intensas dores na cruz. Por isso a representação de Filipenses.
se esvaziou, em essência Deus, mas em semelhança de homem, para que pudesse ser o nosso representante perfeito. E o segundo aspecto, sendo Deus, ele suporta as intensas dores na cruz. Essa é a obra de Cristo, que a maioria da igreja brasileira desconhece, porque quando conhece, ela se sente impactada, motivada a continuar servindo. Porque Cristo era Deus por sua natureza, ele não considerou a igualdade com Deus como algo a ser aproveitado. Sua igualdade com Deus não levou a sua divindade como um privilégio, mas levou a dar a sua divindade de forma sacrificial, a servir. Este é o caráter do Deus da Bíblia. Este é o caráter de Cristo Jesus. Nos versos 7 e 8, tem duas maneiras que Paulo diz que nós devemos imitar em Cristo. A primeira delas é a natureza de servo, que nós brigamos muito para aderir essa natureza de servo. Nós queremos tudo, menos o caráter de Cristo de servo. Tudo, menos a questão de servir, como Cristo serviu, não como nós queremos servir. Porque a imitação de Cristo se vale da maneira como Ele fez, e não como nós pensamos, ou cogitamos, ou imaginamos. Por isso, um comentarista revela: Cristo revela a forma de Deus na forma de servo. Servo no sentido único. Cristo é escravo de todos durante o seu ministério na terra, conforme Mateus 10, 44. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque do Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Devemos pensar como estes irmãos estavam lendo isso naquela época, porque é chocante. Na cultura da igreja de Filipenses e de Paulo, o significado que viria à mente dos leitores era o seguinte: forma de servo, uma natureza escrava, em outras traduções, era o significado dado pelo sistema de escravidão. Ou seja, no Império Romano, o servo tinha os seus direitos humanos retirados, todos os seus direitos, até os mais básicos. Da mesma forma, Cristo não quis aproveitar-se do privilégio da sua divindade, e recusando-se a fazer uso desse direito, se tornou escravo. Em outras palavras, Cristo se tornou humano, sem pecado, Romanos 5,14. Ele não aproveitou do seu estado divino, mas manifestou serviço de humildade. Serviço de humildade. Pastor, por que isso é tão impactante? Por que isso é tão surpreendente? Deveria surpreendê-lo, porque no Evangelho de João, no capítulo 13, do verso 1 ao verso 20, você tem uma história muito conhecida. Jesus está na ceia com os discípulos. Os discípulos, depois de caminharem durante muito tempo pela Betânia, eles se hospedam, a mesa já está pronta, o alimento já está ali para ser servido. Eles adentram, cada discípulo ocupa seu lugar, Jesus ocupa o seu lugar e todos esperam. É provável que nessa conversa na mesa inicial, os discípulos estão conversando quem é maior no reino, ou quem vai se assentar mais próximo de Cristo Jesus, no império imaginário dos discípulos. O que acontece na mente de Jesus, provavelmente ele está pensando, quem vai ser o primeiro a lavar os pés? Porque era comum na época ter escravos ou pessoas que pudessem lavar os pés antes das refeições. Os discípulos começam a se olhar. A bacia, a toalha, começa a acusá-los. Jesus provavelmente pensa, Pedro, talvez seja o primeiro. Judas, o traidor, provavelmente. Percebam, meus irmãos, no Evangelho de João, capítulo 13, os irmãos estão sentados antes da ceia e nenhum deles se dispõe a servir. Nenhum deles se põe na condição de servo. E se você ler esse texto na sua casa, você vai ver que Cristo Jesus, no verso de número 4, retira suas vestes, como era a forma comum de um escravo. Apenas com as roupas mais simples, ele toma o jarro, toma as toalhas e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Difícil,
esse texto. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui. Servir uns aos outros. Pela dureza do nosso coração é difícil. Mas através da graça do Senhor Jesus Cristo e através da imitação nele, nós temos todas as oportunidades para fazê-lo. E da melhor forma. A segunda maneira como Cristo não apenas pensou, mas expressou a sua divindade, foi a morte de cruz. No mundo de Paulo, socialmente falando, além de ser escravo, era algo visto como algo baixo, a crucificação era descer um nível mais baixo ainda. A crucificação era a forma mais cruel de execução no Império Romano. Embora um cidadão romano pudesse ser crucificado se fosse culpado de alta traição, geralmente essa morte era reservada para as classes mais baixas, especialmente aos escravos. Um autor do 2º século, ele vai dizer que os escravos eram executados pela crucificação desde os tempos imemoriais. Era algo de uma forma muito tradicional, de pessoas mais comuns das classes mais baixas. Os detalhes, era como se o processo eram dados, em parte porque o carrasco tinha toda a autonomia de expressar a sua imaginação, causando sofrimentos intensos a essa pessoa. Na maioria das vezes, essas pessoas morriam lentamente e às vezes, durando vários dias a crucificação, eles sangravam lentamente, passando fome, sede e eram expostos a ataques de animais e até mesmo de sufocamento. Cristo não apenas como servo, mas Paulo complementa, se sujeitou a uma morte de cruz. De cruz. Na prática, você deve moldar os seus pensamentos da seguinte maneira: quando eu estou nos meus relacionamentos, quando eu estou no meu ambiente familiar, quando eu estou executando as minhas tarefas comuns, domésticas, profissionais, acadêmicas, quando eu estou em qualquer área da minha vida, as minhas atitudes são de serviço? As minhas atitudes são de disposição em obedecer e dominar o meu próprio coração? Porque às vezes, meus irmãos, nós falamos o que bem pensamos. Nós agimos de qualquer maneira. Mas fato é que um cristão bíblico e coerente com a visão e a morte e a obra de Cristo pensará 2, 3, 4 vezes antes de pronunciar qualquer palavra. Um cristão bíblico pensará várias vezes antes de tomar qualquer atitude. Ele consultará a Deus diariamente antes de tomar qualquer decisão para a sua vida, para os seus filhos, para o seu trabalho. Ele colocará em primeiro lugar o amor a Deus e o amor à igreja, o amor a servir. Ele entenderá que Cristo é tudo e que as demais coisas são secundárias. Ele compreenderá a eternidade, porque Deus, sendo eterno, adentrou no tempo que é ilimitado. Um cristão verdadeiro, nesses 2 aspectos, ele entende que há coisas nessa terra que são breves e passageiras. E ele entende que há coisas mais preciosas, que o servir de forma humilde redundará em coisas eternas. E entenda muito bem isso que eu estou falando. Não é que o seu trabalho não seja importante, não é que seus estudos não sejam importantes. É que além do seu trabalho, além dos seus estudos, além da sua família, dos seus filhos, há coisas essenciais que redundam na eternidade. Atitudes de serviço. Como diz o apóstolo Paulo, não procuro os meus próprios interesses, mas os dos outros, para que sejam salvos. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 33. Veja a consciência do escritor dessa carta. É uma consciência cativa para a eternidade. E meus irmãos, se esses pequenos versos não incomodam o seu coração, não lhe confrontam a pensar que talvez a sua rotina, a sua vida esteja caminhando de uma forma não bíblica, eu não sei o que vai incomodar. Porque a própria obra de Cristo é impactante. A própria obra da cruz é escândalo para aqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Um Deus
que serve um Deus que morre, um Deus que vive e reina na representação da semelhança do ser humano. Os estágios da humilhação de Cristo é a encarnação, adentrar num mundo completamente deturpado. É sofrer as intensas dores da traição, de corações incrédulos, de pessoas completamente deturpadas, a sua morte e o seu sepultamento. Esses são os estágios de humilhação de Cristo. Agora, nos versos 9 a 11 da sua Bíblia, você vai ter o efeito natural. Como Cristo é exaltado. Como Cristo é exaltado. Deus estava nos bastidores. Agora, no verso 9 a 11, Deus se apresenta. E a sua fala é destinada para Cristo Jesus, verso de número 9. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Ele já tem um nome. Ele já tem um nome, porque Ele é Deus. Sendo Deus, Ele não precisa de maior autoridade, porque Ele já é Deus, mas o seu nome é colocado como alto de toda a obra criada. Antes perdida, agora restaurada, e o seu nome é colocado no mais alto. Duas ações de Deus: Ele exalta Cristo e lhe dá um nome acima de todo nome. É uma exaltação referente a uma posição de superioridade, reconhecível apenas sobre a obra criada. Ele já é Deus. E segundo, este nome está acima de todo nome. E o resultado dessas ações é o verso 10 e o verso 11 da sua Bíblia. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui é uma referência de Isaías 45, 23 e 24. Todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua jurará por mim. E eles dirão: somente o Senhor. No Senhor estão a justiça e o poder. Certamente Paulo está encorajando esses irmãos nessa primeira leitura da carta a serem encorajados, porque na eternidade eles serão apresentados como puros e irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça, conforme Filipenses 1, do 10 a 11. O apóstolo Paulo está lembrando também da esperança vindoura. Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 2, no verso de número 17, Cristo tem um nome que está acima de todo nome, mas eu e você também receberemos um novo nome. Em Apocalipse 2, no verso 17, é nos dito que cada filho de Deus receberá um novo nome. Um novo nome. E o nome de Cristo estará acima de todos estes nomes. Essa é a exaltação de Cristo. O salmista revela como é essa exaltação. Quando o salmista declara: levantai sobre as vossas cabeças os portais eternos, porque está adentrando o Rei da Glória. E na majestade da eternidade, os seres se comunicam e dizem: quem é o Rei da Glória? Porque não há nenhum homem mortal que pode adentrar a eternidade. Eles são culpados, porque quando eles olham para o sol, para as estrelas, eles têm a recordação de que existe um Deus, mas eles não adoram Deus. Eles são culpados, são todos condenados. Mas existe o Rei da Glória, diz o salmista, está adentrando, e os portais da eternidade são levantados, e adentra o primeiro homem, sendo homem e Deus, com as marcas nas mãos, com as marcas no seu corpo, com as cicatrizes, o primeiro representante humano a adentrar na eternidade. E logo atrás, a multidão que foi perseguida, a multidão que obedeceu, que serviu, que imita Cristo, que molda os seus pensamentos e que treina as suas afeições, suas expressões de forma bíblica, que renunciou aos seus gostos e interesses para servir de forma humilde, que renunciou talvez os prazeres e as conquistas do mundo por algo eterno e duradouro, que confiou somente em Cristo Jesus e nada mais. Quem é este Rei da Glória, se não é Jesus Cristo exaltado?
Esse é o primeiro estágio de exaltação de Cristo. Ele se assenta à destra de Deus Pai, encarnado. Na prática, meus irmãos, devemos lembrar que a ideia de Cristo que nós devemos ter, que o apóstolo Paulo está trazendo de Filipenses, não é de um Cristo fragilizado. Porque às vezes, quando você entra talvez numa faculdade, num hospital, você tem a lembrança de ver Cristo numa cruz. Às vezes você vê muitos irmãos carregando uma cruz. A cruz só me lembra de uma coisa, meus irmãos, da obra de Cristo. Mas sempre me lembra no meu imaginário de um Cristo fragilizado, fraco, debilitado, limitado, se colocando no meu e no seu lugar. Mas a ideia bíblica hoje é que Cristo Jesus está vestido como um guerreiro. E isso me assusta, com uma espada na mão. Apocalipse diz que ele é como um cavaleiro reluzente. O Cristo que nós servimos hoje virá com espada. O Cristo que nós servimos hoje já venceu. Não há autoridade maior sobre a terra. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso bom pastor. Por isso que o apóstolo Paulo, na prática, ele está falando para nós imitarmos a Cristo. E isso varia, meus irmãos. Porque na prática, para os tessalonicenses, isso, no entendimento deles, implicava sofrer pelo Evangelho fielmente, como Cristo sofreu. Para os coríntios, significava não exercer os seus direitos, para que eles pudessem renunciar por amor aos outros. Vocês lembram? Para os filipenses, significava amar e buscar a unidade no meio da igreja. No meio da igreja. Os nossos interesses devem estar sempre abaixo e os interesses dos outros acima. O apóstolo Paulo quer que nos lembremos que no último dia, teremos que prestar contas a Deus pela maneira como nós nos relacionamos com os outros. E ele coloca de forma muito clara e nos exorta: os seus relacionamentos devem ser medidos pela régua chamada humildade. Não pela régua de conhecimento, não pela régua de poder, não pela régua de autoridade, mas pela trena chamada de humildade e serviço. Humildade e serviço. Como é nos dito no Antigo Testamento, em Amós 5,18. Ai dos que anseiam pelo dia do Senhor, ai daqueles que sabem do dia do Senhor, diz Amós aos israelitas, mas que não tratam seus cidadãos com justiça, não se relacionam com verdade e amor. Do que adiantará esse dia, se estiver escuro e não claro? Certamente será sombrio e sem brilho. Isso nos lembra do caráter de Deus. Nós lembramos que o caráter de Deus é infinito, é eterno, é imutável. Ele é grandioso em sabedoria, santidade, bondade, justiça e verdade. Sim, esses conceitos são maravilhosos. Mas na prática nós precisamos lembrar do que o apóstolo Paulo também está tratando. Que Cristo se identifica com os sofredores. Cristo se identifica com os nossos sofrimentos. Cristo conhece o cansaço. Cristo sabe o que é padecer, o que é ser traído, o que é andar debaixo desse sol diariamente, o que é padecer no vento, nas dores de um mundo caído. Ele, sendo Deus, tem um relacionamento pessoal conosco, e não é um relacionamento de qualquer jeito, é um relacionamento no qual Ele se identifica. Ele, mais do que qualquer pessoa na face dessa terra, conhece o nosso viver, conhece a nossa rotina, porque Ele passou por essa terra. De certa forma, onde mais nós poderemos buscar nos ajoelhar, se não for aos pés de Cristo? Onde mais nós poderíamos ansiar, passar maior tempo, se não é debaixo da oração? Onde mais nós poderíamos ansiar, memorizar e decorar as Escrituras, se não é naquela pessoa que passou por essa terra, de maneira perfeita, no meu e no seu lugar? A passagem também é um chamado para conformar o nosso caráter ao de Deus. E meus irmãos, essa passagem às vezes é confrontadora,
Porque o nosso caráter exala muitas coisas: manipulação, vitimismo, difamações, contendas, fofocas. Nós amamos essas coisas. Nós amamos. Mas perceba que o nosso caráter deve ser treinado. E é treino. É possível treinar os seus pensamentos. É possível imitar a Cristo de forma que possamos renunciar os nossos bons argumentos, as nossas melhores razões, em prol de nos sujeitarmos a Cristo Jesus. A passagem traz à mente o último dia, quando Deus responderá aos seus servos obedientes com honras, assim como Ele respondeu à obediência de Cristo Jesus. Todos nós, um dia, seremos responsáveis perante Deus pela mordomia do tempo, por como administramos a nossa fala, como administramos as nossas atitudes, como administramos as coisas que Deus nos dá, que não são nossas, são dele. Devemos lembrar dessa fala. Ao contar a história da encarnação, da humilhação e da exaltação de Cristo, essa passagem nos mostra o caminho que devemos seguir enquanto aguardamos a chegada do final. Os nossos relacionamentos têm que mudar, devem mudar. Não podemos ser como os discípulos no Evangelho de João, capítulo 13, quando nos assentamos à mesa, como algo comum, algo banal. Não, o relacionamento tem que ser profundo e intenso. Nós precisamos investir tempo com as pessoas. Nós decidimos também e precisamos investir na vida das pessoas. Nós investimos em tudo para nós, mas investimos muito pouco na vida das pessoas. Que os nossos relacionamentos, o nosso testemunho, as nossas ações sejam sustentadas pela obra de Cristo Jesus, conhecidas por nós, e que habite ricamente em nós a palavra de Deus, que habite ricamente em nós esses versos de Filipenses, onde na humilhação de Cristo e na sua exaltação nós encontramos o nosso propósito e função. Nosso propósito é glorificar a Deus. Nossa função é servir outros como Cristo serviu. Que tudo o que possamos fazer e pensar seja para a glória do Senhor Jesus. Que tudo o que possamos cumprir seja em serviço e humildade, não com motivações, porque Deus conhece a nossa motivação do nosso coração, mas com motivações de sabedoria vindas do próprio Deus. Que a impiedade que às vezes nos faz esquecer desses versos, das promessas de Deus, se distancie do nosso coração e que tenhamos um viver piedoso diante de Deus, uma vida rica em oração, que submete as nossas expressões, a nossa fala, o nosso agir aos pés de Cristo e que diz: Senhor, eu não quero servir, mas eu vou servir, porque eu preciso, porque eu sou um filho que imita a Cristo Jesus. Que possamos treinar os nossos comportamentos, que saiamos daqui exercitando de forma bíblica, e que, se caso você se esquecer disso, que Cristo Jesus, o Deus a qual nós servimos, que Ele pressione você no seu trabalho, que Ele pressione você na sua vida familiar, na sua vida conjugal, que Ele pressione você nos seus sonhos, que Ele aperte você na sua saúde, na sua vida financeira, para que você exercite de bom grado as virtudes eternas, porque a saúde é passageira, porque a vida é passageira, mas as promessas de Deus são eternas. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor Jesus, um texto talvez muito discutido na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, mas que trazem, ó Deus, doutrinas tão importantes para a fé cristã, a base, o fundamento de vivermos, ó Deus, como discípulos de Cristo. Resulta no fato de que Cristo se humilhou, mesmo sendo Deus. De que Cristo viveu uma vida perfeita no meu lugar, no nosso lugar.
E de que esses efeitos, ó Deus, de tais atos redundam, alcançando o nosso coração hoje. Os benefícios da morte de Cristo na cruz nos trazem livre acesso ao Deus Todo-Poderoso. Nos trazem uma vida, ó Deus, de oração, onde nós podemos acessar os meios de graça, as disciplinas espirituais. Ó Senhor Jesus, disciplinas estas que sujeitam o nosso ego, o nosso caráter, o nosso coração duro a servir os nossos irmãos e ao Senhor com humildade e graça. São essas disciplinas, ó Deus, que talvez nós não estamos dando importância a uma vida de oração mais constante e frequente, a uma vida de leitura e meditação e memorização da Tua Palavra mais frequente. A sermos, ó Deus, pessoas que refletem a Tua glória. Há pessoas que renunciam com facilidade. Há pessoas que seguram os argumentos no seu coração em prol de outros, em prol do amor. Há pessoas, ó Deus, que são corajosas em evangelizar e discipular para a glória de Deus. Há pessoas que entendem o compromisso na comunidade da fé, que entendem o prestar culto ao Senhor, que entendem a reverência, a adoração, a santidade do Deus Todo-Poderoso. Senhor, nesta manhã o que nós precisamos é lembrar da existência do Deus Todo-Poderoso, da sua mão potente estendida sobre esta igreja, do seu cuidado a Deus e do seu relacionamento conosco, um relacionamento perfeito, no qual o Senhor é o nosso sacerdote, porque conhece as nossas dores, as nossas lutas, as coisas que nos impedem de servir o Senhor por completo. O Senhor se compadece de nós nas nossas limitações e graças a Deus por isso, porque isso nos encoraja e motiva a começarmos, ó Deus, e a recomeçar no Senhor e somente no Senhor. Nós lembramos que o Senhor é o nosso profeta, porque proclama diariamente a Tua palavra aos nossos corações, através da Tua palavra que é viva e eficaz. Nós lembramos que o Senhor é o nosso Rei, porque o Senhor é o nosso dono. O Senhor governa sobre a nossa vida, a cada instante, a cada minuto. Ó Senhor, não nos deixe sair daqui, esquecendo destas verdades tão cruciais, dessas verdades eternas, para que elas moldem, ó Deus, a nossa forma de pensar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de fazer negócios, a nossa maneira, ó Deus, de estudar, de buscar as coisas dessa terra. Que todas essas coisas sejam secundárias, mas que a Tua glória seja a principal das coisas. É isso o nosso pedido, Pai, nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém.